Júlia parou no meio da entrada do prédio, como se tivesse ficado sem respirar. As palavras do segurança ainda vibravam no ar gelado do lobby. A noiva do diretor eu conheço, e ela acabou de sair, senhora. Por um instante, ela achou que tinha ouvido errado. Mas o olhar do segurança, uma mistura de pena, confusão e medo de ter falado demais, confirmou tudo. O coração dela errou o compasso. O bebê de 7 meses mexeu dentro da barriga como se sentisse o tremor da mãe. O cheiro de café queimado da recepção, o barulho dos saltos ecoando no mármore, a rotação da porta giratória, tudo se misturou numa onda de náusea que subiu como fogo pela garganta. Ela não conseguia respirar, não conseguia piscar, não conseguia mover as mãos. Durante 40 minutos no trânsito da Marginal Pinheiros, Júlia tinha imaginado 1000 reações do marido ao vê-la ali de surpresa, mas nenhuma envolvia ouvir de um estranho que Renato tinha uma namorada oficialmente conhecida no prédio. O segurança engoliu seco, colocou a mão no rádio, desviou o olhar. Parecia torcer desesperadamente para que ela fosse embora e esquecesse o que tinha acabado de ouvir. Mas Júlia deu um passo à frente. Um único passo que mudou tudo. Os olhos dela endureceram. Repete, deixe o like e se inscreva para acompanhar essa história. A voz de Júlia saiu trêmula. Como assim você vê a namorada dele todos os dias? Paulo Sérgio desviou o olhar para o chão de granito polido, claramente arrependido do que havia dito. Ele ajeitou o boné da empresa e respirou fundo antes de responder com cuidado redobrado. A movimentação na entrada do edifício empresarial continuava normal. Executivos passavam apressados, sem perceber o drama se formando ali. Júlia sentiu suas mãos tremerem, mas manteve os olhos fixos no segurança, esperando uma explicação que fizesse sentido. Senhora, talvez tenha me confundido. Paulo tentou recuar, mas sua voz denunciava que ele sabia exatamente o que tinha dito. O suor começava a formar pequenas gotas em sua testa, mesmo com o ar-condicionado do lobby funcionando em temperatura baixa. Júlia deu um passo à frente, sua bolsa bege balançando no ombro, enquanto o salto baixo ecoava no mármore. A intuição que vinha incomodando nos últimos meses agora ganhava forma concreta e assustadora diante de seus olhos. O senhor não se confundiu, Júlia disse com uma firmeza que surpreendeu até ela mesma naquele momento de caos interno. O senhor disse que ela acabou de sair. Quem é ela? Paulo Sérgio olhou rapidamente para as câmeras de segurança no teto, como se buscasse uma saída invisível. O celular dele vibrou no cinto, mas ele ignorou completamente a notificação que piscava na tela pequena. Júlia podia sentir o bebê se movendo dentro dela, como se também estivesse inquieto com toda aquela tensão crescente. A recepcionista loira na mesa ao fundo fingiu não estar prestando atenção, mas seus dedos pararam de digitar no teclado. Paulo respirou fundo e baixou ainda mais a voz, quase um sussurro carregado de culpa e constrangimento. Senhora, eu não deveria ter falado nada. Mas falou. Júlia cortou, sentindo uma onda de calor subir pelo pescoço, apesar do frio do ar-condicionado. Ela ajustou a alça da bolsa no ombro e deu mais um passo em direção ao segurança. O homem parecia querer desaparecer naquele instante, seus olhos evitando o contato direto com os dela. Júlia sabia que estava no caminho certo, que aquela reação não era de quem tinha se enganado. Ela é assistente morena, usa ternos justos, sempre de salto alto e entra aqui como se fosse dona do lugar. Paulo finalmente cedeu, sua voz carregada de um misto de arrependimento e solidariedade. Chega por volta das 9 da manhã e vai embora no final da tarde, quase sempre no mesmo horário que o Dr. Renato. Júlia sentiu o estômago revirar, uma náusea que não tinha nada a ver com a gravidez. O lobby girou por um segundo enquanto ela segurava na parede fria de mármore para se equilibrar. Paulo deu um passo à frente, preocupado,
mas ela levantou a mão, pedindo que ele mantivesse distância e compostura. Há quanto tempo isso acontece? A pergunta saiu seca, direta, enquanto Júlia recuperava o controle sobre suas próprias pernas. Paulo hesitou, mas falou. Desde que ele assumiu a diretoria aqui, senhora. Uns 5 meses, mais ou menos. Não lembro direito. A confirmação veio como um soco no estômago, tirando todo o ar que ainda restava em seus pulmões. Júlia fechou os olhos por 3 segundos, respirou fundo e então os abriu com uma determinação que ela não sabia que possuía. Obrigada pela honestidade, Paulo, ela disse, lendo o nome bordado no uniforme dele pela primeira vez. Então virou-se para a recepcionista, que ainda fingia não estar acompanhando cada palavra daquela conversa tensa. Preciso subir ao 12º andar, por favor. A moça loira hesitou, olhou para Paulo, que deu um leve aceno de cabeça, autorizando a visita. Júlia pegou o crachá de visitante com mãos que agora não tremiam mais, apenas estavam geladas como gelo. Ela tinha uma missão agora, e nada ia impedi-la de descobrir toda a verdade que Renato havia escondido dela. O elevador subiu lentamente, enquanto Júlia observava os números acenderem um por um no painel digital iluminado. Seu reflexo no espelho metálico mostrava uma mulher diferente da que tinha saído de casa 1 hora atrás. Os olhos castanhos estavam mais duros, a mandíbula travada, e a mão direita apertava a alça da bolsa com força. O vestido azul marinho, que ela tinha escolhido especialmente para surpreender Renato, agora parecia uma armadura para a batalha que começava. O bebê chutou forte, como se sentisse a adrenalina correndo nas veias dela, e Júlia colocou a mão na barriga automaticamente. O corredor do 12º andar era amplo, com paredes brancas e portas de vidro fosco de cada lado. Placas corporativas indicavam os diferentes departamentos da empresa de tecnologia médica que Renato comandava como diretor-geral. Júlia caminhou devagar, lendo cada nome nas portas, até que viu a placa dourada. Renato Vasconcelos, diretor-geral. A porta estava entreaberta, e ela podia ouvir a voz grave dele ao telefone falando sobre relatórios trimestrais. Tudo parecia tão normal, tão profissional, tão distante da bomba que tinha explodido no térreo minutos atrás. Júlia empurrou a porta devagar, e Renato levantou os olhos do computador imediatamente, surpreso e visivelmente desconfortável com sua presença. Ele encerrou a ligação rapidamente, se levantou da cadeira de couro preta e forçou um sorriso que não chegou aos olhos. Ju, que surpresa! O que você está fazendo aqui? Já disse que não gosto de misturar vida pessoal e profissional. Ninguém aqui sabe que sou casado. A voz dele tentava soar natural, mas havia uma tensão clara. A sala era espaçosa, com uma mesa de madeira escura, estantes cheias de pastas e uma vista para a avenida movimentada lá embaixo. Júlia fechou a porta atrás de si com um clique suave e definitivo que ecoou no silêncio pesado. Vim te surpreender, Júlia disse, com uma calma que contrastava com o caos dentro dela. Mas parece que quem foi surpreendida fui eu. Renato franziu a testa, confuso ou fingindo confusão com maestria de quem já tinha mentido muitas vezes antes. Ele deu a volta na mesa, as mãos nos bolsos da calça social cinza, tentando parecer relaxado. Do que você está falando? A pergunta veio rápida demais, defensiva demais, e Júlia percebeu que ele já estava montando suas defesas. Ela deu alguns passos em direção à mesa dele, observando cada detalhe da sala que ele nunca tinha mostrado em fotos. O segurança lá embaixo me contou uma novidade. Júlia soltou as palavras como facas afiadas cortando o ar-condicionado da sala. Disse que você tem uma namorada que vem aqui todos os dias e que tinha acabado de sair quando eu cheguei. O rosto de Renato mudou instantaneamente, o sangue fugindo das bochechas, os olhos se arregalando por uma fração de segundo antes que ele tentasse recuperar a compostura.
Ele soltou uma risada forçada, nervosa, que soou completamente falsa naquele ambiente de vidro e aço. Júlia, isso é um mal-entendido ridículo. O Paulo deve ter confundido com alguém da diretoria. Não me trate como idiota, Renato. A voz de Júlia cortou qualquer tentativa de explicação vazia que ele preparava para soltar. Ela se aproximou mais da mesa, apoiando as duas mãos na superfície polida de madeira. O anel de casamento dela brilhou sob a luz fria do teto, um símbolo que agora parecia uma piada cruel. Ele descreveu ela. Morena, ternos justos, salto alto, entra e sai daqui no mesmo horário que você há 4 meses. Cada palavra era uma acusação. Cada sílaba, carregada de dor, transformada em raiva contida, esperando o momento certo para explodir. Renato passou a mão pelo cabelo castanho, um tique nervoso que Júlia conhecia bem depois de 12 anos de casamento. Ele se afastou, caminhou até a janela e ficou de costas para ela, olhando para o trânsito lá embaixo. É a Larissa, ele disse finalmente, a voz baixa, mas audível o suficiente para que cada palavra perfurasse o coração dela. Ela é minha assessora executiva. Claro que ela vem aqui todos os dias, Júlia. Isso não significa nada além de trabalho. A explicação veio rápida, mas soou ensaiada, como se ele já tivesse preparado aquela resposta para o momento em que fosse confrontado. Assessora executiva que o segurança confunde como sua namorada? Júlia sentiu a voz subir de tom pela primeira vez, o controle começando a rachar. Ela deu alguns passos em direção a ele, as pernas tremendo levemente sob o vestido azul marinho. Me diz, Renato, quantas vezes você ficou até tarde no escritório nos últimos meses? Quantas vezes você disse que tinha reuniões importantes e chegou em casa quase meia-noite? O silêncio dele foi mais eloquente que qualquer confissão verbal poderia ser. Júlia viu os ombros dele caírem levemente, a postura de executivo confiante desmoronando diante da verdade que não podia mais ser escondida. Eu quero ver ela, Júlia disse com firmeza, limpando uma lágrima que insistiu em escapar pelo canto do olho esquerdo. Quero que você chame essa Larissa aqui agora, na minha frente, e me explique o que diabos está acontecendo. Renato se virou lentamente. E pela primeira vez, desde que ela entrou na sala, Júlia viu algo diferente no rosto dele. Não era culpa, não era remorso. Era pânico puro de quem percebeu que o castelo de mentiras estava prestes a desabar. Ele abriu a boca para falar, mas o celular dele tocou na mesa e o nome na tela fez o sangue de Júlia congelar. Lari. Júlia apontou para o celular vibrando na mesa com o nome Lari, piscando na tela iluminada insistentemente. Atende, ela ordenou com uma voz que não admitia recusa ou negociação de qualquer tipo. Renato hesitou, o dedo pairando sobre o botão vermelho para recusar a chamada, mas Júlia deu um passo à frente. Eu disse, atende, agora. O tom dela era de alguém que não tinha mais nada a perder naquela sala. Ele pegou o telefone com mãos que tremiam visivelmente e apertou o botão verde, ativando-o viva voz enquanto o som da ligação ecoava. Amor, esqueci minha carteira na sua gaveta. A voz feminina soou íntima, confortável, completamente alheia ao inferno que estava acontecendo. Júlia sentiu cada palavra perfurar seu peito como estilhaços de vidro afiado, mas manteve o rosto impassível. Posso voltar aí rapidinho para pegar? Ou você desce e me entrega? A familiaridade, o tom carinhoso, o amor dito com tanta naturalidade, tudo confirmava o que o segurança tinha dito. Renato olhou para Júlia com olhos suplicantes, mas ela apenas cruzou os braços sobre a barriga e esperou para ver como ele ia se sair. Larissa, agora não é uma boa hora, Renato disse tentando manter a voz firme, mas falhando miseravelmente naquela tentativa. Houve uma pausa do outro lado da linha, e Júlia podia quase ouvir as engrenagens da mente dela, processando aquele tom estranho. Tá tudo bem? Você parece esquisito.
A preocupação na voz dela era genuína, e isso, de alguma forma, tornava tudo ainda pior. Júlia se aproximou do telefone e Renato tentou desligá-lo, mas ela foi mais rápida e segurou o pulso dele com força. «Oi, Larissa!» Júlia disse com uma calma assustadora que contrastava com o caos interno que a consumia. «Aqui é a Júlia, a esposa do Renato, a esposa de verdade, com certidão de casamento e tudo.» O silêncio do outro lado da linha foi absoluto por 5 segundos intermináveis que pareceram durar uma eternidade. Renato fechou os olhos e passou a mão pelo rosto, derrotado, enquanto esperava pela explosão que certamente viria. Júlia manteve os olhos fixos no telefone, esperando qualquer reação da mulher que tinha destruído sua família sem nem saber. «Quem é essa mulher, Renato?» A voz de Larissa voltou, agora cortante e confusa ao mesmo tempo, carregada de incredulidade. Júlia quase riu da ironia da situação, a amante descobrindo que o homem dela era de fato casado. «Você me disse que era divorciado há 2 anos, que sua ex-esposa tinha ficado com a guarda do filho e que você mal tinha contato com ela.» A voz dela subiu de tom, e Júlia pôde ouvir o som de salto alto batendo forte no chão. Cada palavra que Larissa soltava era uma revelação de quão profunda e elaborada era a mentira que Renato havia construído. «Divorciado?» Júlia repetiu, virando-se lentamente para Renato com uma expressão que misturava incredulidade e fúria controlada perigosamente. «Filho? Nós não temos filhos, Renato. Ainda. Este aqui na minha barriga seria o nosso primeiro.» Ela colocou as 2 mãos na barriga de 7 meses, enfatizando o absurdo da situação toda. Renato abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu, como se todas as palavras tivessem simplesmente evaporado da garganta dele. O silêncio do outro lado da linha se transformou em uma respiração pesada e acelerada de quem acabava de perceber algo. «Você está grávida?» A pergunta de Larissa veio em um fio de voz, quase inaudível, carregada de choque e traição. Júlia podia ouvir o barulho de um carro passando no fundo, confirmando que ela ainda estava no estacionamento. «Renato, que porcaria é essa? Você me disse que não podia ter filhos, que tinha feito vasectomia depois do nascimento do seu filho.» A voz dela estava à beira do colapso, e Júlia percebeu que Larissa também era vítima das mentiras dele. A raiva que ela sentia começou a se misturar com uma estranha compaixão pela outra mulher que também tinha sido enganada. «Larissa, deixa eu explicar.» Renato finalmente encontrou a voz, mas soou desesperada e completamente desprovida de qualquer autoridade ou convicção. «As coisas são mais complicadas do que parecem.» Foi a frase mais patética que ele poderia ter escolhido naquele momento crucial. Júlia soltou uma risada amarga, sem humor, que ecoou pela sala ampla de paredes brancas. «Complicadas? Você construiu uma vida paralela inteira, Renato. Isso não é complicado, isso é premeditado.» Ela pegou o telefone da mesa e o segurou perto do rosto dele, forçando-o a encarar as consequências das próprias mentiras. «Larissa, você ainda está por perto?» Júlia perguntou diretamente, ignorando completamente Renato, que tentava pegar o telefone de volta sem sucesso. «Sobe aqui. Acho que nós 2 precisamos ter uma conversa muito séria com esse homem.» Houve uma pausa, e então Larissa respondeu com uma voz que misturava raiva, dor e determinação. «Estou subindo agora.» A ligação foi encerrada, e Júlia colocou o telefone de volta na mesa com um movimento calmo e deliberado. Renato olhou para ela com pânico nos olhos, percebendo que tinha perdido completamente o controle da situação que criara. Júlia caminhou até uma das cadeiras de couro em frente à mesa e se sentou com cuidado, apoiando as mãos na barriga. A espera pelos próximos minutos seria tensa, mas ela precisava daquele momento para processar tudo e manter a calma. Renato ficou em pé, andando de um lado para o outro da sala, como um animal enjaulado e desesperado. «Júlia, por favor, deixa eu explicar antes que ela chegue aqui», ele implorou, a voz embargada de desespero.
Não há nada que você possa dizer agora que justifique o que você fez. Ela respondeu, sem nem olhar para ele. A porta se abriu bruscamente 3 minutos depois, e Larissa Montenegro entrou como um furacão de raiva e confusão emocional. Ela era exatamente como Paulo tinha descrito. Morena, cabelos longos presos em um rabo de cavalo, terno cinza perfeitamente ajustado, salto alto preto. Linda, jovem e com uma expressão de quem tinha acabado de ter o chão arrancado de sob seus pés. Seus olhos verdes varreram a sala até pousarem em Júlia sentada, grávida e visivelmente abatida, e então em Renato encostado na janela. A tensão no ar era quase palpável, elétrica, prestes a explodir a qualquer segundo. Então é você, Larissa disse olhando para Júlia com uma mistura de curiosidade e algo que parecia ser culpa involuntária. A esposa que ele nunca mencionou existir nos últimos 4 meses de relacionamento. Ela largou a bolsa de couro marrom na cadeira ao lado e cruzou os braços, esperando por respostas claras. Júlia se levantou devagar, ajeitou o vestido e estendeu a mão formalmente, decidindo que elas duas precisavam estar do mesmo lado. Júlia Almeida. Casada com ele há 12 anos, grávida de 7 meses do primeiro filho dele. O aperto de mão foi breve, mas havia um entendimento silencioso se formando entre elas. Ele me disse que vocês eram divorciados há 2 anos, Larissa começou, sua voz tremendo levemente enquanto olhava para Renato com raiva crescente, que você tinha ficado com a guarda de um filho de 8 anos e que o casamento tinha acabado mal. Júlia balançou a cabeça negativamente, sentindo uma pontada de compaixão pela jovem que também tinha sido manipulada cruelmente. Nós nunca nos separamos. Eu nem sabia que ele tinha uma assessora executiva até meia hora atrás, quando o segurança me falou sobre você. As peças do quebra-cabeça iam se encaixando, revelando um padrão de mentiras elaboradas e sustentadas por meses. Renato finalmente saiu do torpor, desesperado para controlar a situação que escapava completamente de suas mãos. Larissa, eu ia contar para você. Contar o quê? Que sua esposa está grávida? Larissa gritou, a voz ecoando pelas paredes de vidro da sala. Que você nunca foi divorciado? Que tudo era mentira desde o começo? Ela pegou a bolsa que tinha deixado na cadeira e atirou na direção dele com força. Renato desviou e a bolsa bateu na parede com um baque seco antes de cair no chão. Há quanto tempo vocês estão juntos? Júlia perguntou diretamente para Larissa, precisando saber a extensão completa da traição e das mentiras. Larissa se virou para ela, limpando uma lágrima que escapou, claramente tentando manter a compostura diante daquela situação surreal. Uns 4 meses. Começamos a nos envolver 1 mês depois que ele assumiu a diretoria aqui. Ela olhou para Renato com nojo evidente. Ele era atencioso, engraçado, me levava para jantares caros, dizia que tinha me esperado a vida toda depois do divórcio traumático. A voz dela quebrou no final, e Júlia sentiu o coração apertar. Enquanto isso, ele chegava em casa para mim todas as noites. Me abraçava, colocava a mão na minha barriga para sentir o bebê. Júlia completou, a voz saindo mais controlada do que ela imaginava ser possível naquele momento. Me dizia que estava construindo o futuro da nossa família, que trabalhava tanto porque queria dar o melhor para nosso filho. Larissa cobriu a boca com a mão, claramente chocada com a dimensão da dupla vida que Renato tinha construído com tanto cuidado. As 2 mulheres se olharam e, naquele momento, uma aliança silenciosa se formou contra o homem que as havia enganado tão completamente. Eu nunca teria me envolvido com um homem casado, Larissa disse, olhando para Júlia com sinceridade dolorosa nos olhos verdes. Eu vim de uma família destruída por traição. Meu pai tinha uma amante, e eu vi minha mãe se destruir. Júlia acenou com a cabeça, acreditando nela, reconhecendo que ambas eram vítimas do mesmo homem manipulador e mentiroso. Eu sei.
e eu acredito em você. Renato tentou se aproximar, mas Júlia levantou a mão, interrompendo qualquer movimento dele. Fica onde está. Você já falou e mentiu o suficiente por toda uma vida. A autoridade na voz dela fez ele recuar imediatamente. O silêncio pesou por alguns segundos, enquanto as 3 pessoas processavam a magnitude da situação que se desenrolava naquela sala. Júlia olhou para a janela, vendo a cidade de São Paulo se estendendo infinitamente. Milhões de pessoas vivendo suas vidas alheias ao drama daquele escritório. Ela respirou fundo, colocou a mão na barriga sentindo o bebê se mexer e tomou uma decisão que mudaria tudo. Larissa, eu preciso da sua ajuda. Júlia disse, virando-se para a mulher que minutos atrás ela considerava inimiga. Nós 2 fomos enganadas por ele, e eu acho que está na hora dele pagar por tudo isso da forma que mais vai doer. Larissa olhou para Júlia com uma mistura de surpresa e interesse crescente, limpando as últimas lágrimas que insistiam em cair. O que você tem em mente? Ela perguntou com cautela, mas já havia uma centelha de vingança justificada brilhando naqueles olhos verdes. Júlia se aproximou dela, virando as costas para Renato, que permanecia paralisado perto da janela, assistindo seu mundo desmoronar peça por peça. Você trabalhas aqui, tem acesso aos sistemas dele, aos e-mails, às agendas dele, certo? Larissa assentiu lentamente, começando a entender para onde aquela conversa estava indo e gostando cada vez mais da direção tomada. Espera, o que vocês estão planejando? Renato finalmente reagiu, dando um passo à frente com preocupação estampada no rosto. Júlia, não faz isso. Vamos para casa, conversar com calma, resolver isso entre nós como adultos. A hipocrisia na voz dele era tão evidente que até Larissa soltou uma risada amarga e sem humor. Resolver como adultos? Como você resolveu nos enganar durante meses, Renato? Júlia se virou para ele com uma frieza nos olhos que ele nunca tinha visto antes. Você perdeu o direito de opinar sobre qualquer coisa no momento em que decidiu construir essa farsa toda. Ele abriu a boca para contestar, mas fechou ao perceber que não tinha argumento algum. Júlia pegou a bolsa, tirou o celular e digitou rapidamente uma mensagem antes de mostrar a tela para Larissa ler com atenção. Isso funciona para você? Larissa leu, e um sorriso pequeno, mas satisfeito, se formou nos lábios dela pela primeira vez. Funciona perfeitamente. Na verdade, eu posso fazer ainda melhor que isso. Ela pegou o próprio celular e começou a digitar algo com dedos rápidos e precisos. Renato tentou se aproximar para ver o que elas estavam fazendo, mas Júlia bloqueou o caminho dele com o corpo. Fica longe. Você não tem mais voz nem voto aqui, ela disse com firmeza que surpreendeu até ela mesma. Júlia, pensa no nosso filho. Renato jogou a última carta que tinha, tentando apelar para o lado emocional dela, fracamente. Eu estou pensando no nosso filho, ela respondeu, colocando a mão na barriga protetoramente, a voz saindo mais dura. Estou pensando que ele não pode crescer vendo o pai tratar a mãe como idiota, mentindo e enganando sem consequências. Larissa levantou o celular, mostrando a tela para Júlia. Acabei de enviar cópias de todos os e-mails comprometedores dele para meu e-mail pessoal. Júlia sorriu pela primeira vez desde que tinha chegado naquele escritório maldito. Perfeito. Agora vamos ao próximo passo da nossa estratégia conjunta. Renato empalideceu visivelmente ao perceber que as 2 estavam trabalhando juntas contra ele. Que e-mails? Ele perguntou, a voz saindo rouca de pânico crescente e descontrolado na sala silenciosa. Larissa se virou para ele com uma expressão de satisfação cruel nos olhos verdes que brilhavam intensamente. Os e-mails onde você usava o cartão corporativo para pagar hotéis em nosso nome, Renato. Os restaurantes caros, as viagens para congressos, que na verdade eram fins de semana românticos. Ela fez aspas com os dedos ao dizer congressos,
o sarcasmo pingando de cada palavra. Tudo isso vai parecer muito interessante para o conselho de ética da empresa e para os acionistas, não acha? Júlia observava Renato desmoronar, cada revelação sendo uma martelada na imagem que ele tanto cultivava. Você não pode fazer isso, Renato disse, mas a voz saiu sem força alguma, já derrotada e resignada. Vou perder meu emprego, minha reputação, tudo. Larissa deu de ombros com indiferença estudada e calculada. Deveria ter pensado nisso antes. Júlia se aproximou dele, ficando a poucos centímetros de distância, olhando nos olhos castanhos que ela tinha amado por tanto tempo. Você me fez de idiota, Renato. Me fez acreditar que estava construindo nossa família, enquanto construía uma vida paralela inteira com outra pessoa. A dor na voz dela era real, mas agora estava temperada com uma raiva fria e determinação inabalável que assustava. Eu vou te dar duas opções, Júlia continuou, recuando um passo e cruzando os braços sobre a barriga proeminente. Primeira opção, você assina o divórcio sem brigar pela guarda ou por bens. Aceita pagar pensão justa para o bebê que vem aí. Renato ia protestar, mas ela levantou a mão, interrompendo qualquer tentativa dele falar naquele momento crucial. Segunda opção. Eu e Larissa vamos juntas até o Departamento de Recursos Humanos agora. Mostramos todos os e-mails, todas as evidências de má conduta e deixamos sua carreira explodir em chamas bonitas. Larissa acenou, concordando totalmente com o ultimato dado, segurando o celular com todas as provas arquivadas e prontas. Isso é chantagem. Renato murmurou fracamente, mas sem convicção nenhuma na voz derrotada que mal se ouvia. Não, isso é justiça. Júlia corrigiu com frieza cirúrgica, virando-se para pegar a bolsa que tinha deixado na cadeira. Você tem até amanhã, às 9 da manhã, para decidir qual caminho prefere seguir daqui em diante. Ela olhou para Larissa, que acenou, confirmando o prazo estabelecido entre elas silenciosamente. E só para você saber, Renato, eu já liguei para um advogado especializado em divórcio antes de vir aqui. Eu não vim te surpreender por acaso hoje. Eu vim porque algo me dizia que eu precisava ver a verdade com meus próprios olhos. Era uma mentira, mas uma mentira estratégica e bem colocada, que o fez duvidar de tudo que achava que controlava completamente. Júlia caminhou em direção à porta, mas parou com a mão na maçaneta de metal, frio e brilhante. Ah, e Larissa vai continuar trabalhando aqui normalmente enquanto você decide, ela disse sem se virar para encará-lo diretamente. Se você tentar demiti-la ou prejudicá-la de qualquer forma, isso vai direto para o RH e para os acionistas. Larissa se juntou a ela na porta e as duas mulheres saíram juntas, deixando Renato sozinho naquela sala que agora parecia uma prisão. O corredor estava vazio e elas caminharam em silêncio até o elevador, cada uma processando os últimos 30 minutos que tinham mudado tudo para sempre. Você realmente ligou para um advogado antes de vir? Larissa perguntou quando as portas do elevador se fecharam, deixando apenas elas duas. Júlia soltou uma risada cansada, apoiando-se na parede espelhada do elevador que descia lentamente para o térreo. Não, mas ele não precisa saber disso agora, precisa? Larissa sorriu, balançando a cabeça com admiração crescente. Você é mais forte do que parece, Júlia. Grávida de 7 meses, descobrindo tudo isso e ainda conseguiu manter a cabeça fria e planejar. Júlia tocou a barriga com carinho, sentindo o bebê se mexer como se estivesse inquieto com toda aquela tensão emocional. O elevador parou no térreo e Paulo Sérgio estava esperando próximo à recepção, claramente preocupado com o que tinha desencadeado mais cedo. Quando viu Júlia e Larissa saindo juntas, sua expressão foi de confusão total e absoluta. Júlia se aproximou dele com um sorriso cansado, mas genuíno nos lábios pálidos. Obrigada, Paulo. Se você não tivesse falado a verdade, eu teria continuado vivendo numa mentira por muito mais tempo.
O segurança pareceu aliviado, mas ainda preocupado com as consequências que aquilo poderia trazer para ele. O Dr. Renato não vai me demitir por causa disso, vai? Ele perguntou, hesitante e visivelmente preocupado com o futuro. Não vai, Larissa respondeu com segurança, ajeitando a bolsa no ombro antes de olhar para Paulo diretamente. Eu vou garantir pessoalmente que nada aconteça com você. Na verdade, você fez a coisa certa aqui. Paulo assentiu, claramente grato, e abriu a porta giratória para que as duas mulheres passassem para a rua. O ar de junho em São Paulo estava frio e Júlia puxou o casaco que tinha na bolsa enquanto caminhava para o estacionamento. Larissa a acompanhou e elas pararam entre os carros estacionados, nenhuma das duas parecendo ter pressa de ir embora naquele instante. O que você vai fazer agora? Júlia perguntou, olhando para a mulher que horas atrás ela considerava uma inimiga mortal. Larissa suspirou profundamente, olhando para o prédio atrás delas, onde Renato provavelmente ainda estava em choque no escritório. Vou continuar trabalhando aqui, juntar evidências e garantir que ele não tente se livrar das consequências do que fez. Ela olhou para Júlia com determinação renovada. E vou te ajudar com o divórcio, com o que você precisar de documentação ou informações financeiras dele. Júlia sentiu uma gratidão inesperada por aquela mulher que tinha se tornado aliada improvável em questão de minutos. Por que você está me ajudando? Júlia perguntou com curiosidade genuína, querendo entender a motivação real por trás daquela aliança repentina. Larissa ficou em silêncio por um momento, olhando para o céu cinzento típico de São Paulo no inverno frio. Porque eu vi minha mãe ser destruída pela traição do meu pai e ela nunca teve a força para reagir. Sua voz era baixa, carregada de memórias dolorosas que claramente ainda a afetavam profundamente. Ela se tornou uma sombra, perdeu a confiança, a alegria, tudo. Eu não quero que outra mulher passe por isso se eu puder ajudar de alguma forma. Júlia tocou o braço dela suavemente, um gesto de compreensão e solidariedade mútua. Obrigada. Júlia disse com sinceridade, e as duas mulheres trocaram números de telefone ali mesmo no estacionamento gelado. Me liga se ele tentar alguma coisa, qualquer coisa que pareça suspeita ou intimidadora. Larissa pediu antes de se despedir. E você também. Se ele aparecer na sua casa, se tentar te pressionar, me avisa imediatamente. Júlia prometeu que sim, e então caminhou até seu carro, um sedã prata estacionado 3 fileiras adiante. Ela entrou, fechou a porta e só então permitiu que as lágrimas finalmente caíssem livremente pelo rosto cansado e pálido de tanto estresse. O telefone tocou. E era a mãe dela, Maria Clara, ligando como fazia todos os dias, desde que soube da gravidez. Júlia limpou as lágrimas, respirou fundo 3 vezes e atendeu tentando soar normal, sem muito sucesso. Oi, mãe. Filha, tá tudo bem? Sua voz está estranha. A preocupação materna era instantânea e perceptiva como sempre. Júlia olhou para o prédio onde Renato ainda estava, provavelmente em pânico, e tomou uma decisão que mudaria definitivamente o rumo de tudo. Mãe, eu preciso te contar uma coisa. Pode vir aqui em casa hoje à noite? Vai ser importante e eu vou precisar de você mais do que nunca. Júlia dirigiu de volta para casa no bairro de Moema em piloto automático, as ruas de São Paulo passando em um borrão cinza. Ela estacionou na garagem do apartamento que dividia com Renato há 8 anos, olhou para o prédio de 12 andares e percebeu que aquele lugar nunca mais seria o mesmo. Subiu pelo elevador, entrou no apartamento de 3 quartos e se deixou cair no sofá bege da sala. O silêncio era ensurdecedor, quebrado apenas pelo tic-tac do relógio de parede que Renato tinha ganhado de presente do pai dele. Tudo ali tinha memórias. Algumas boas, muitas agora contaminadas pela descoberta da tarde. O celular vibrou com uma mensagem de Larissa. Ele acabou de sair do escritório parecendo um zumbi. Acho que foi para casa. Se cuida.
Júlia agradeceu mentalmente pela parceria improvável que tinha surgido daquela tragédia toda. Ela se levantou, foi até o quarto do casal e começou a tirar as roupas dele do armário metodicamente. Cada camisa social, cada terno caro, cada gravata que ela tinha dado de presente em aniversários e natais, tudo foi para malas que ela arrastou para a sala. Não ia ter conversa, não ia ter segunda chance, não ia ter reconciliação dramática como nos filmes ruins. A campainha tocou 40 minutos depois e Júlia abriu, encontrando sua mãe, Maria Clara, de 62 anos, com uma sacola de pão de queijo ainda quente. "Trouxe seu favorito, filha. Agora me conta o que aconteceu", ela disse, entrando e parando ao ver as malas na sala. Júlia fechou a porta, respirou fundo e começou a contar tudo desde o momento em que chegou no escritório até a aliança com Larissa. Maria Clara ouviu tudo em silêncio, o rosto endurecendo a cada revelação nova, a mão apertando a alça da bolsa com força crescente a cada palavra. "Aquele maldito", Maria Clara murmurou quando Júlia terminou de contar, usando um palavrão que raramente saía da boca dela. 12 anos de casamento, um bebê a caminho e ele faz isso com você? Ela se levantou, andou pela sala como uma leoa furiosa, pronta para atacar. "Onde ele está agora?" Júlia apontou para a porta, sabendo que Renato ia chegar a qualquer momento, porque esse era o horário dele. "Deve estar chegando. Mãe, eu preciso que você fique aqui comigo quando ele entrar. Não quero estar sozinha na hora de dizer que acabou de vez." Maria Clara assentiu firmemente, sentando-se ao lado da filha e segurando sua mão com força. A chave girou na fechadura 15 minutos depois, e Renato entrou com a pasta preta e expressão de quem tinha passado por um inferno naquelas últimas horas. Ele parou ao ver Maria Clara na sala, as malas no chão e a expressão determinada de Júlia. "Sogra, que surpresa!" ele disse fracamente, tentando soar casual, mas falhando miseravelmente na tentativa patética. "Não me chame de sogra, Renato." Maria Clara respondeu com frieza cortante que fez ele recuar um passo. "Eu não tenho genro traidor e mentiroso na minha família. Você deixou de ser meu genro no momento em que decidiu enganar minha filha dessa forma covarde." Renato olhou para Júlia, ignorando Maria Clara completamente, como se ela não estivesse ali na sala. "Ju, por favor, vamos conversar sozinhos." "Não," Júlia respondeu com firmeza, levantando-se devagar do sofá, devido à barriga pesada que dificultava os movimentos. "Tudo o que você tem para dizer pode ser dito na frente da minha mãe. Aliás, você vai começar a se acostumar com testemunhas em tudo que envolver a gente a partir de agora." Ela apontou para as malas empilhadas perto da porta. "Suas coisas estão aí. Você vai dormir em hotel hoje e amanhã vamos ao advogado que eu contrarei durante a tarde começar o processo de divórcio oficial e definitivo." "Júlia, você não pode estar falando sério", Renato disse, mas a voz saiu sem convicção, como se ele já soubesse que tinha perdido completamente. "Somos uma família. Temos um filho a caminho. 12 anos juntos não significam nada para você." Ele tentou apelar para a emoção, mas Júlia tinha se blindado durante aquelas horas, processando tudo sozinha. "Significavam tudo para mim", ela respondeu, a voz tremendo levemente, mas firme na decisão tomada. "Mas você destruiu tudo isso no momento em que decidiu que eu não era suficiente e que podia ter 2 vidas paralelas sem consequências graves." Maria Clara se posicionou ao lado da filha, uma barreira física e emocional contra qualquer tentativa dele de manipulação. "Eu cometi um erro, Júlia, um erro enorme, mas todos merecem uma segunda chance na vida." Renato insistiu, dando um passo à frente. "Isso não foi um erro, Renato." Júlia cortou, a voz mais alta agora, liberando a raiva que tinha segurado o dia inteiro. "Erro é esquecer aniversário, é chegar atrasado, é falar algo errado sem pensar. Você construiu uma farsa de 4 meses. Mentiu para mim, mentiu para Larissa, mentiu para todo mundo ao seu redor de forma sistemática e calculada."
O bebê chutou forte e Júlia colocou a mão na barriga, respirando fundo para se acalmar e recuperar o controle emocional que quase perdeu naquele momento. Suas opções continuam as mesmas que eu te dei no escritório, Júlia disse, recuperando a compostura depois de alguns segundos de silêncio tenso. Assina o divórcio amigável ou eu e Larissa vamos fazer sua carreira explodir junto com sua reputação toda. Renato olhou para ela com uma mistura de raiva e desespero, percebendo que tinha subestimado completamente a mulher com quem tinha casado. Você mudou, ele disse amargamente, como se isso fosse culpa dela e não consequência dos atos dele próprio. Não, Renato. Eu sempre fui assim. Você é que nunca prestou atenção de verdade em quem eu realmente sou. Júlia respondeu com uma tristeza genuína na voz que cortou fundo. Renato pegou as malas em silêncio pesado, a derrota estampada em cada movimento lento e cansado que ele fazia. Antes de sair, ele se virou uma última vez para Júlia, com os olhos vermelhos e voz embargada. Eu amava você. Era tempo passado, e isso doeu mais que qualquer outra coisa que ele poderia ter dito naquele momento. Se você me amasse de verdade, nunca teria feito o que fez, Júlia respondeu, sentindo lágrimas nos olhos, mas não as deixando cair. Amor não é só palavra, Renato. É atitude, é lealdade, é escolher a mesma pessoa todos os dias. E você escolheu outra. A porta se fechou atrás dele com um clique suave e definitivo que ecoou. Maria Clara abraçou a filha imediatamente. E foi só então que Júlia permitiu que o choro viesse com força total. Ela soluçou no ombro da mãe, liberando toda a dor, raiva, tristeza e traição que tinha segurado o dia inteiro. Vai passar, minha filha, Maria Clara murmurava, acariciando o cabelo dela suavemente como fazia quando Júlia era criança. Você é forte. Você vai superar isso e dar a volta por cima, eu prometo. Elas ficaram assim por longos minutos, mãe e filha, enquanto a noite caía sobre São Paulo e as luzes da cidade começavam a brilhar lá fora através da janela. 3 dias depois, Júlia estava no escritório de Renata Figueiredo, uma das melhores advogadas de divórcio de São Paulo que Maria Clara tinha conseguido indicação. A advogada, uma mulher de 50 anos de cabelos grisalhos e olhar penetrante, ouviu toda a história atentamente fazendo anotações rápidas. Você tem sorte de ter conseguido a aliança com a Larissa, Renata disse quando Júlia terminou de relatar tudo nos mínimos detalhes. Com os e-mails dela e as evidências de má conduta corporativa, ele não vai ter escolha a não ser concordar com tudo que pedirmos sem qualquer resistência significativa. Júlia assentiu, sentindo um alívio misturado com tristeza. E quanto ao bebê? Júlia perguntou, colocando a mão protetoramente sobre a barriga que crescia cada dia mais visivelmente. Ele vai ter direito a visitas? Renata ajeitou os óculos e consultou as anotações que tinha feito durante a conversa. Sim, mas podemos estabelecer um regime de visitação supervisionado inicialmente, até você se sentir confortável com a situação toda. Ela fez uma pausa, olhando diretamente para Júlia com seriedade profissional. Júlia, você precisa entender que, independente do que ele fez com você, ele ainda é o pai do bebê. Pelo bem da criança, vocês vão ter que manter algum tipo de relação civilizada minimamente funcional. Júlia sabia que ela estava certa, mas ainda doía pensar nisso tudo. Larissa mandou mensagem naquela tarde. Ele aceitou tudo. Assinou os papéis preliminares do divórcio hoje de manhã. Parece um fantasma andando pelo escritório. Júlia leu a mensagem sentada no sofá de casa, com uma xícara de chá de camomila nas mãos e uma manta sobre as pernas. Parte dela sentiu uma satisfação sombria, mas outra parte apenas sentiu uma tristeza profunda pelo fim de 12 anos de uma vida que ela tinha acreditado ser real. O bebê chutou forte e Júlia sorriu, apesar de tudo, acariciando a barriga enquanto falava baixinho.
Vai ser só eu e você por um tempo pequeno, mas eu prometo que vai ser o suficiente sempre. As semanas seguintes passaram em um borrão de papeladas, reuniões com advogados e mensagens trocadas com Larissa sobre o andamento de tudo. Renato cumpriu todas as exigências sem protestar, provavelmente porque sabia que a alternativa seria muito pior para ele e sua preciosa carreira. Paulo Sérgio, o segurança, mandou flores para Júlia com um cartão simples. Obrigado por não me deixar ser punido por falar a verdade. Espero que tudo melhore logo. Júlia ficou emocionada com o gesto inesperado e gentil dele, colocando as flores amarelas no vaso da sala onde ficaram por dias. 1 mês e meio depois da descoberta da traição, Júlia estava na clínica onde trabalhava revisando prontuários, quando Larissa apareceu na recepção inesperadamente. Espero que não seja intrusão, ela disse quando Júlia a viu esperando na sala de espera, com um embrulho nas mãos. Eu queria te dar isso pessoalmente antes que o bebê chegue. Júlia a levou para uma sala privada. E Larissa entregou o presente que, quando aberto, revelou ser um mobile artesanal de estrelas e luas prateadas. É lindo, Júlia disse sinceramente, tocando as peças delicadas que balançavam suavemente com o movimento do ar-condicionado gelado. Como você está? Júlia perguntou. E Larissa deu de ombros com um sorriso pequeno, mas genuíno nos lábios pintados. Bem, considerando tudo. Terminei o que tinha com ele, obviamente. Estou fazendo terapia para processar tudo. Ela fez uma pausa, olhando pela janela para a rua movimentada lá embaixo. E estou começando a sair com alguém novo, alguém que é honesto desde o começo e que não tem esposa escondida em algum lugar. Júlia riu, o primeiro riso genuíno em semanas que saiu espontaneamente de seus lábios. Fico feliz por você, de verdade. E era verdade. Ela realmente ficava feliz por aquela mulher que tinha se tornado uma aliada improvável e depois uma amiga. E você? Larissa perguntou com cuidado, observando Júlia acariciar a barriga inconscientemente, como sempre fazia ultimamente. Como está lidando com tudo isso sozinha? Júlia pensou por um momento, antes de responder com honestidade crua. Alguns dias são mais difíceis que outros, mas eu tenho minha mãe. Tenho meu trabalho, e logo terei meu filho comigo. Ela olhou para o mobile de estrelas nas mãos. Eu vou ficar bem, Larissa. Vai levar tempo, mas eu vou superar isso e sair mais forte do outro lado dessa tempestade toda. As duas mulheres se abraçaram, uma despedida temporária de duas pessoas que tinham se encontrado nas circunstâncias mais improváveis possíveis e imagináveis. 2 meses depois, em uma manhã fria de agosto, Júlia entrou em trabalho de parto às 4 da madrugada na maternidade. Maria Clara estava ao lado dela durante todo o processo longo e doloroso, segurando sua mão e enxugando seu suor. Renato tinha sido avisado conforme estabelecido no acordo de visitação, mas ficou na sala de espera sem permissão para entrar no quarto. Às 10h23 da manhã, Pedro nasceu com 3,2 kg, chorando forte e perfeito. Quando Júlia o segurou pela primeira vez, todas as dores dos últimos meses pareceram valer a pena naquele instante mágico de conexão. Renato conheceu o filho através do vidro da maternidade algumas horas depois, mas Júlia deixou claro através da advogada que ele só teria visitas supervisionadas por mais alguns meses até estabelecerem uma rotina. Ela o viu olhando para o bebê com uma expressão de arrependimento profundo no rosto cansado, e por um momento minúsculo, Júlia sentiu pena dele por tudo que ele tinha perdido. Mas o momento passou rapidamente quando ela lembrou de todas as mentiras e traições, e ela voltou para o quarto decidida a seguir em frente sozinha. Pedro era dela, sua força, sua razão para superar tudo o que tinha acontecido naqueles meses difíceis. Larissa visitou no segundo dia, trazendo uma cesta enorme de frutas e um ursinho azul bebê macio e fofo. Ele é lindo, Júlia, ela disse olhando para o bebê dormindo tranquilamente no berço transparente ao lado da cama.
Parece com você nos olhos e no queixinho delicado. Júlia sorriu, cansada, mas feliz, de um jeito que não esperava sentir tão cedo. Obrigada. Por tudo, Larissa. Por ter me ajudado quando poderia simplesmente ter sumido e me deixado lidar com tudo sozinha. Larissa balançou a cabeça, seus olhos brilhando levemente emocionados. Nós, mulheres, precisamos nos apoiar, especialmente contra homens que acham que podem nos manipular e sair impunes de suas ações terríveis. E o Paulo Sérgio mandou uma mensagem através de Larissa. Parabéns pelo bebê. Espero que o pequeno Pedro cresça cercado de verdade e amor. Júlia ficou emocionada com o carinho daquele homem que mal conhecia, mas que tinha sido fundamental para que a verdade viesse à tona. Ela pediu para Larissa agradecer pessoalmente por ela quando voltasse ao trabalho no escritório. Naquela noite, sozinha no quarto silencioso da maternidade com Pedro dormindo ao lado, Júlia pegou o celular e escreveu uma carta que nunca seria enviada, mas que precisava ser escrita para fechar aquele ciclo doloroso. Renato, eu não te odeio, embora tenha todo o direito de te odiar pelo resto da minha vida inteira. Ela digitou devagar, cada palavra pesada de significado e dor processada. Você me magoou de uma forma que eu nunca imaginei ser possível. Destruiu minha confiança, não só em você, mas nos relacionamentos em geral. Ela fez uma pausa, olhando para Pedro que dormia tranquilamente, alheio a todo o drama que o cercava. Mas eu tenho ele agora, e ele merece uma mãe que não carrega amargura no coração dia após dia. Júlia continuou escrevendo, derramando tudo o que tinha segurado durante os últimos meses em palavras que nunca seriam lidas por ninguém além dela mesma. Depois de terminar a carta não enviada, Júlia a deletou e respirou fundo, sentindo como se um peso gigantesco tivesse sido tirado de seus ombros finalmente. Ela sabia que ainda teria dias difíceis pela frente. Momentos em que a dor voltaria inesperadamente e com força total. Mas ela também sabia que tinha se tornado mais forte do que jamais imaginou ser possível na vida. Ela tinha enfrentado a traição, tinha se aliado com a amante, tinha virado o jogo completamente e agora tinha um filho lindo para criar sozinha. A vingança dela não tinha sido explosiva ou dramática como nos filmes. Tinha sido estratégica, inteligente e definitivamente eficaz ao longo daquele período. 3 meses depois, Júlia estava de volta ao trabalho na clínica, com Pedro sendo cuidado por Maria Clara durante o dia sem problemas. Renato visitava o filho uma vez por semana, sob supervisão de uma mediadora familiar, conforme estabelecido em acordo judicial. Ele tinha perdido a confiança de muitos no escritório depois que rumores sobre sua má conduta começaram a circular discretamente pelos corredores. Larissa tinha sido promovida a gerente de operações, assumindo muitas das responsabilidades que antes eram dele, uma ironia que não passou despercebida. Paulo Sérgio ainda trabalhava na portaria e sempre acenava para Júlia quando ela passava pelo prédio em consultas médicas do Pedro no quarteirão seguinte. Uma noite, enquanto colocava Pedro para dormir no berço com o móbile de estrelas que Larissa tinha dado, balançando suavemente acima, Júlia percebeu que tinha parado de sentir a dor aguda que a consumia nos primeiros meses após tudo ter acabado. Ainda doía, claro, mas era uma dor diferente agora, mais suave, mais administrável, menos incapacitante do que tinha sido no início. Ela olhou para o filho dormindo tranquilamente, seus pequenos punhos cerrados perto do rosto angelical, e sorriu com uma paz que não sentia há muito tempo dentro do peito. Nós vamos ficar bem, meu amor. Ela sussurrou, acariciando a bochecha macia de Pedro suavemente com o dedo indicador. Sua mãe pode ter sido traída, enganada e machucada, mas ela não foi destruída por isso tudo. Júlia apagou a luz do quarto, deixando apenas a luz noturna de lua projetar sombras suaves nas paredes decoradas com animais da floresta.
Enquanto fechava a porta do quarto, ela olhou para trás uma última vez e pensou em como sua vida tinha mudado completamente em poucos meses. Ela tinha perdido um marido, mas tinha ganhado um filho, uma força interior que não conhecia, e a certeza de que merecia muito mais do que migalhas de amor e lealdade de qualquer pessoa. O que você achou desta história? De 0 a 10, que nota você daria? Inscreva-se no canal e clique no sino para receber todas as nossas histórias. E aproveite para assistir mais uma história surpreendente clicando na tela. Obrigado e até a próxima.